Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que você vai ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, que toda a mente esteja atenta. Nós trazemos a nossa mente à obediência de Cristo, cativa, Senhor, para recebermos a tua palavra, para entendermos a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a compreender quão maravilhoso é a revelação do Evangelho para nós. Que nós possamos não só ter um conhecimento teórico, mas que nós também possamos praticar essa palavra, Senhor. Porque dessa forma nós traremos glórias ao teu nome e nós veremos a manifestação do teu poder entre nós. Em nome de Jesus, amém. Queira se sentar. Fique bem à vontade, meus irmãos. Obrigado, grupo de louvor. Deus é bom. Amém? Aleluia. Graças a Deus, amados. Tudo bom com vocês? Tudo bem, irmãos? Vocês passaram um sábado legal, aí na presença de Deus? Amados, se o teu sábado não foi muito bom, te alegra que hoje é um novo dia, né? Não tem nada que impeça do seu dia hoje ser bom. Amém? Então não se feche aí para um dia novo que surgiu diante de vocês, né? Um novo dia está aqui e a gente vai se regozijar, se alegrar no Senhor. Amém? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje a gente vai concluir, irmãos, essa pequena reflexão que nós temos feito sobre fé, esperança e amor. Amém? Então a gente viu aí nos últimos cultos aí o que é fé, né? Você já está afiado, eu não vou perguntar a você o que é fé, porque eu sei que você já sabe, né? O que é fé, o que é esperança, né? Para que a gente, e por quê, para que e por que a gente tem que viver uma vida de fé, temos que viver uma vida de esperança e também vivermos o amor de Deus. Amém? Não só o amor do jeito que o mundo tem para oferecer, porque isso aí você inevitavelmente está inserido nesse contexto. Mas, para além disso, Deus tem uma proposta diferente para os seus filhos. Amém? A proposta de Deus para os seus filhos, obrigado, Jardel, Deus abençoe. A proposta de Deus para os seus filhos é que os seus filhos possam andar de uma maneira diferente, em um amor diferenciado, um amor que expressa a própria essência de Deus. Amém? E esse amor está derramado no seu coração, através do Espírito Santo que você recebeu por intermédio da graça do Senhor. Posso ouvir um amém? Você pode abrir a sua boca e dizer amém? Amém, irmãos? Você recebeu o Espírito Santo e com o Espírito Santo ele ministra esse amor que é a própria essência de Deus. Sabe, essa essência não deve ficar prisioneira dentro de você. Diga assim, eu não sou uma prisão para Deus. Amém? Deus não quer encontrar em você um calabouço. Deus não quer encontrar em você uma prisão. Deus quer encontrar em você uma porta aberta para Ele se manifestar aqui na terra. Amém? Então não considera, irmãos, que nada do que Deus ministra à igreja, diga assim, eu faço parte da igreja. Nada que Deus ministra à igreja é para parar aí. Nós não somos guardas nesse sentido. Nós não somos aqueles por intermédio de quem vai se estancar o agir de Deus aqui na terra.
Nós somos aqueles que vamos promover. Diga assim: eu sou um promotor do Evangelho. Você é um promotor do Evangelho da paz. Amém? E aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo, depois de ter explanado sobre o que é o amor que procede de Deus, que a gente viu que é ágape no grego, que é diferente de outros tipos de palavras que também foram traduzidas por amor. Aí ele diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Eu quero que você abra aí também em 1 Tessalonicenses. Capítulo 1. Diz assim, versículo 2. Paulo dá uma saudação no versículo 1. No versículo 2, Paulo diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então aqui também nessa passagem, o apóstolo Paulo ele também cita fé, esperança e amor. Mas é interessante, irmãos, que a gente vai ver aqui que em 1 Tessalonicenses, Paulo ele traz fé, esperança e amor junto com outras palavras também que aí vão dar um sentido mais amplo para a gente. Ele cita a fé junto com operosidade. Ele fala da operosidade da fé. Lá em 1 Coríntios ele fala de fé, de esperança e de amor. Aqui ele fala de uma fé que é operosa, ele fala de um amor que é abnegado e ele fala de uma esperança que é firme. Amém? E veja que interessante, né? Se a gente for olhar e perceber fé, esperança e amor associado a essas três qualidades, né? De uma fé que ela é operosa, a gente vai ver que a Bíblia também fala disso em Tiago. Tiago, ele fala que a fé que não opera, a fé que não traz obras, ela é morta. Amém? E às vezes as pessoas elas se confundem, acham que Paulo fala em um sentido e Tiago fala em outro sentido, né? Mas não há, diga assim, não há na Bíblia contradição. Amém? Paulo, ele sabia que uma fé que não traz obras, ela é morta. Amém? Paulo sabia disso. Por isso que ele fala aqui que a fé, ela tem que ser operosa, né? Ele agradecia a Deus pela operosidade da fé do povo daquela igreja. Amém, irmãos? Essa certeza, essa convicção que a gente tem diante de Deus, ela se manifesta, irmãos. Ela não é aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ela se manifesta. Ela transborda o nosso intelecto. Ela não pode ser contida. Irmãos, mesmo alguém que foi preso, como Paulo, muitas vezes, Paulo foi um homem que, rapaz, ele passou por muitas situações difíceis por conta do Evangelho. Mas veja que em cada situação daquela, Paulo dava uma resposta para si mesmo, para o diabo, porque Deus já sabia do coração de Paulo.
Deus não precisa, irmãos, de mim para saber das coisas. Deus sabe das coisas, independentemente de mim. Mas aquela circunstância de Paulo, por exemplo, passar um dia e uma noite à deriva, irmãos. Imagina você sofrer um naufrágio e passar um dia e uma noite boiando no meio do mar. Que esperança nós teríamos? Amém, irmãos? Às vezes a gente vê situações tão menos urgente e a nossa esperança já é tentada. Mas um homem como Paulo foi preso, apedrejado, a ponto de alguém chegar para ele, olhar assim e dizer, esse aí a gente finalizou, cancelamos o CPF desse daí. E mesmo assim, no outro dia, irmãos, olha, não é uma pedrada qualquer que vai, tirando a de Davi em Golias, né, que realmente finalizou ali numa só, mas ele foi apedrejado, ou seja, foi muita pedrada, irmão. Ao ponto do povo olhar e dizer, ele morreu. Não foi uma topada que ele levou no meio do caminho. E no outro dia, por conta da fé, daquela certeza do chamado, que não pode ficar contido, irmão, não é uma pedrada que vai parar a tua convicção. Quando a gente anda por fé, irmão, não é uma circunstância que vai nos paralisar. Você não pode ser paralisado por aquilo que não interfere a tua fé, que não abala a tua fé. Deus nos chama para nós construirmos a nossa casa, a nossa vida, em cima de algo que vai tornar a nossa vida inabalável. Quando Jesus fala de que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre um firme fundamento. Aleluia! Sobre um firme fundamento, e a gente viu lá em Hebreus o que é que a Bíblia fala sobre um firme fundamento. Sobre a fé, irmãos. Aquele que ouve a palavra e pratica é porque esse está construindo a sua vida em cima da fé. Porque a fé faz com que você entre em movimento. Irmãos, inevitavelmente você está acreditando em alguma coisa. Se você está acreditando na palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas se você não está acreditando na palavra de Deus, você está acreditando em alguma coisa. O homem, ele é mobilizado a acreditar em alguma coisa. Tem gente que acredita que não acredita. Mas acredita. Faz parte da criação do Pai, essa característica nossa de nós buscarmos algo para acreditarmos. Tem gente que acredita nas coisas mais inúteis que se possa imaginar. Tem gente que acredita em coisas que não têm muita relevância. Mas nós fomos chamados para acreditarmos em algo superior, irmãos. A humanidade inteira foi chamada para acreditar em algo que não se vê, mas que existe. Amém, meu querido? E quando, inevitavelmente, o homem acredita em alguma coisa, ele age de acordo com aquilo que ele acredita. Amém, irmãos? Do natural ao espiritual. É assim que funciona. Eu duvido, irmãos, duvido. Irmão Mauro comprar uma camisa do esporte. Ele não usa. Já vai usar, irmão? Não, ele fez ali sinal de negativo. Duvido ele usar, irmãos. Não tem condição.
Por quê? Porque ele acredita firmemente que outro time é melhor. E não adianta, irmãos, a gente argumentar, porque ele não deixa a convicção dele ser abalada por argumento algum. Não é uma desclassificação que faz ele dar para trás, retroceder, irmãos. Ele vai dar esse testemunho depois para vocês, irmão, de como é um homem de fé. Amém, queridos? Você percebe que não é uma circunstância que abala a convicção que se tem naturalmente falando? Porque espiritualmente nós nos deixamos nos abater muitas vezes. Você vê o que a Bíblia diz, pega lá em Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia fala, irmão, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção, irmãos. Mas às vezes se surge uma circunstância e a gente nos deixa abalar, irmãos. Sabe, nós podemos andar com operosidade na nossa fé. Sabe, nada mais verdadeiro do que diante de uma circunstância adversa você se permanecer inabalável. Amém? Minha dicção está horrível hoje, né? Não é de hoje, não. Já tem uns dias, né, Jordana? Mas você está entendendo aí, né? Eu estou conseguindo me comunicar ainda. Irmãos, isso é verdadeiro. Não se deixar abalar, retroceder diante de uma adversidade. Isso mostra quão verdadeira é a crença que se tem. Ou tu nega, ou a gente joga teu menino pro leão comer ali, ó. Se tu não negar Jesus, eu vou pegar o teu bebezinho do teu colo, vou tirar do teu peito e jogar para aquela leoa faminta comer. E a pessoa não retroceder. Se tu não negar Jesus, eu vou arrancar tua cabeça fora. E a pessoa não retroceder. Isso mostra quão autêntico e verdadeiro é a fé daquela pessoa. E por que, irmãos? Para vergonha nossa, hoje a gente não... Glória a Deus, né? Hoje a gente não está morrendo por aí. Pelo menos nós aqui, na sociedade que nós vivemos. Mas às vezes está tu, teu chefe e a situação. E você é convidado a mentir diante da situação ali. E aí você vai e fala uma mentira. A gente não consegue sobreviver a uma prova simples. Sabe, você não vai ser lançado em situações superiores se você não for aprovado no pouco. Vamos repetir comigo? O que é que eu ia repetir? Aleluia. Se você for, vamos repetir, se eu for fiel no pouco, Deus me colocará em níveis superiores. E quando você chegar lá, meu querido, você vai ser testado. Você vai ser provado. Então eu costumo dizer, né, para Vinícius, por exemplo, ó, tu está passando por uma dificuldade aqui. No dia que tu for aprovado por essa dificuldade, tu vai passar por uma dificuldade maior. E aí o pessoal fala, mas rapaz, eu queria que não tivesse, se eu passei por essa e fui fiel, é para eu não ter nunca mais uma dificuldade na vida. Mas isso é a gente ver as coisas de forma muito limitada.
Porque o que é ir de glória em glória, de fé em fé, se não avançar, irmãos, crescermos? Se hoje eu tenho que exercer fé para me posicionar firme na palavra contra uma mentira, e eu for aprovado, vai chegar um dia, irmãos, em que a gente vai ter que se posicionar firme na palavra para coisas maiores e mais excelentes. Amém, irmãos? Mas uma coisa é certa, essa fé que nós estamos falando, a fé bíblica, ela tem que ser operosa. Ela tem que ser colocada em prática. Tem uma praxis da fé bíblica. Amém? Amém, irmãos? Aí fala, eu estou no versículo 3 aqui de 1 Tessalonicenses, né? Caso você tenha se perdido aí. Ele fala da operosidade da fé, fala da abnegação do vosso amor. Correto? Você sabe o que é abnegação, irmãos? É uma negação. Está relacionada a algo que você abre mão, que você não sustenta a ponto de abrir mão de outra coisa. Amém? Você abre mão disso por conta do amor, a abnegação do vosso amor. Mas é interessante que tem a tradução da Nova Almeida. Tem aí atualizada, Nova Almeida atualizada? NAA. Se tiver, a gente vai ver aqui. Diz assim: lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da fé que vocês têm e da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa tradução, ele traz a palavra dedicação. Amém? E o que é dedicação? Porque no grego é kopos, né? É um ato de bater no peito com aflição e tristeza, de labor. É algo que você faz intencionalmente. A palavra que foi traduzida como dedicação, a palavra que foi traduzida como abnegação, é algo que está relacionado a abrir mão, e que muitas vezes esse abrir mão, ele vai trazer um tipo de tristeza. Mas eu já lhe adianto que essa tristeza é da carne. É uma tristeza da natureza humana que ainda não foi reconciliada com Deus. Porque nossa carne, ela vai militar contra o nosso espírito. E essa abnegação é de quê? É de fazer aquilo que é da nossa vontade, meus irmãos. É interessante, apesar de ser palavras distintas, mas traz o mesmo sentido de quando Paulo diz que ele tem diligência em andar em amor. É intencionalidade. Ele emprega uma intencionalidade para aquilo ali que ele está fazendo. E eu te pergunto, o que é dedicação? Né? Eu sei que Deus usa situações das mais diversas para confirmar a palavra dele, amém? Mas eu me lembro uma vez que eu recebi uma palavra e eu dei de ombros. Eu estava um culto aqui na igreja, lá no outro templo, e o pastor Felipe me deu uma palavra. E eu, ok, ele falou, tá bom. Sabe quando a gente não se apega com firmeza? Mas tem certas coisas, irmãos, que a misericórdia de Deus prevalece contra a incredulidade. Tem outras coisas que, se eu agir dessa forma, vai deixar de acontecer na minha vida. Amém? A gente tem que discernir. Não é porque, às vezes, Deus usa de misericórdia, que todas as vezes vai acontecer dele usar de misericórdia. Ele usa quando ele achar que tem que usar. Amém, irmãos? É assim.
Sabe? E o pastor Felipe tinha dito, olha, Deus vai te colocar no meio de pessoas riquíssimas. E você vai ser conselheiro delas. Eu jamais imaginei isso, irmãos. Isso não vai acontecer, jamais, comigo. Dei de ombro. Fui viver minha vida. E um dia, eu me vi diante de pessoas com muito dinheiro, irmãos. Riquíssimas. E eu era conselheiro dessas pessoas. E no dia que eu fui contratado, eu ministrei algo que Deus estava tratando no meu coração para aquelas pessoas que estavam ali na entrevista de emprego, né, com a direção da empresa. E eu falei sobre dedicação. E eu fui contratado por uma palavra que eu dei para os donos da empresa sobre dedicação. O que é dedicação? Dedicação, irmãos, é o fruto do amor. Você não se dedica a algo que você não ama. Porque dedicação envolve sacrifício. Você se dedicar a alguma coisa envolve você abrir mão do seu bem-estar para você estar dedicado a outras coisas. Quem é mãe aqui? Amém. Para as mamães aí, quantas noites você se acordou para dar de mamar? Você estava naquele soninho que o seu bebezinho, a sua filhinha, tinha acabado de dormir e você já estava cansadíssima, exausta, e você estava pegando naquele sono bem gostosinho e de repente aquele barulhinho começa aumentando o volume, ué, ué, e você se acorda, você abre mão do seu sono, você abre mão do seu conforto para você se dedicar a alguém. Por que é que você faz isso? Porque tem amor envolvido nisso daí. Nós nos dedicamos àquilo que nós amamos. Se você ama a obra do Senhor, você vai abrir mão do seu conforto pela obra do Senhor. Se você ama a cruz, você vai abrir mão da sua vida, porque você ama a cruz. Amém? E é exatamente isso que Jesus pede da gente. Aquele que quer me servir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Amém, meus queridos? Dedicação e amor andam juntos. A dedicação é a prova de que há amor envolvido. É a evidência, é a substância do amor. Amém? Você está entendendo? Que a gente já falou de evidência, de substância, quando a gente falou de fé. Ah, pois pronto. O amor, ele tem uma substância, que é a dedicação. E a dedicação te leva a fazer algo. Da mesma forma que a gente fala que dá para ver a fé de alguém por aquilo que ela está fazendo, também dá para ver o amor de alguém por aquilo que a pessoa faz. Amém? Então aqui Paulo está falando, olha, a tua fé, ela tem uma operosidade. E o vosso amor, ele é abnegado. Ele é sacrificial. Ele mostra um fruto também. É visível, dá para ver. E isso é muito interessante porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que é que tem valor? A fé que atua, que opera pelo amor. Amém, irmãos? Então, se a gente fizer aqui uma compreensão mais global do que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 13, aos Tessalonicenses, aqui no capítulo 1,
e aos Gálatas, a gente vai ver uma coisa, de que a vida cristã, para agora, 3 coisas permanecem, amém? Para agora, a nossa vida cristã, irmãos, ela tem que ser dinâmica. Dinâmica no sentido de que ela tem um movimento. Ela produz algo, irmãos, não é algo invisível apenas, irmãos. Não é uma crença, um negócio, uma filosofia. Não, ela tem uma prática. A nossa fé é operosa. Por quê? Porque a fé opera pelo amor. O amor dá um fruto de dedicação, irmãos. De abnegação. Você poderia estar roubando, matando, mas não, você está aqui. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida. Você poderia estar dançando passinho. Mas não. Você está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Está com sono? Tá, mas está aqui. Está sacrificando a sua carne, irmãos. A Bíblia fala para a gente mortificar as vontades da carne. E o que é isso? Abnegação. Por quê? Porque a gente ama a Deus. Porque eu amo a Deus, eu vou me dedicar a Ele. Porque Ele me amou e Ele se dedicou a mim. Amém, irmãos? Deus se dedicou a nós. Jesus foi a dedicação de Deus aqui na terra. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todo canto fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é Deus se dedicando a nós. E a dedicação do Deus Jesus continua, irmãos. Porque hoje ele está à destra de Deus, dedicando a esse ministério, irmãos. O ministério que ele mesmo iniciou, intercedendo por nós. O que é que o Espírito Santo faz dentro da gente? É paracletos. Ele se dedica, irmãos, ele intercede por nós. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele é um amigo bem presente, meus irmãos. E voltando aqui para Tessalonicenses, ele fala de uma esperança, da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos vacilantes, irmãos, porque eu coloco nós, porque eu desejo isso aqui, que seja o padrão para toda a igreja mundial, inclusive para a gente, para essa congregação aqui, que a gente tenha firmeza, que a gente tenha abnegação, que a gente tenha operosidade. Amém, irmãos? Da nossa esperança no Senhor, porque como nós vimos, irmãos, quantas e quantas coisas nós temos as promessas do Senhor, nós temos o sim, nós temos o amém de Deus. Te alegre, irmãos. Você não precisa sofrer. Você não precisa viver uma vida triste, de angústia. Olha ao teu redor, tem tanta gente sofrendo. Mas você não precisa passar por isso. Como a gente viu, a esperança é remédio para a tristeza. Amém, irmãos? A esperança é remédio para uma alma triste. O que falta na alma depressiva, melancólica, é esperança. Quando se perde a esperança, se entra em tristeza, em sofrimento e angústia, meus amados. Deus nos chamou para a gente ser firmes na esperança. Logo, sermos firmes em quê? Em alegrarmos sempre na presença do Senhor. Regozijai-vos na presença do Senhor, irmãos. Alegrai-vos sempre. Você percebe, irmãos, eu não gosto, particularmente, eu não gosto de mensagem que não me
mobiliza a agir e a colocar em prática aquilo dali, irmãos. De que adianta eu vir trazer palavra no grego para você se no outro dia tu não pode fazer nada com isso? Tu vai fazer o que com aquele grego? Nada. Não vai te adiantar nada. Eu trago, irmãos, para quê? Para você refletir um pouco e entender aquela verdade para poder praticar. Esperança. Enche o teu coração de esperança, meu querido, minha querida. Não perca a esperança. Se você perder a esperança, você amarrou uma âncora na sua perna e pulou dentro do mar. Você vai afundar terrivelmente. Amém? Não sei porque eu estou falando, na verdade eu sei porque Deus está me impelindo a falar sobre isso, tocar nesse ponto especificamente, irmãos, porque vai servir para alguém aqui. A palavra de Deus, o conhecimento, o pleno conhecimento da palavra de Deus, vai encher o teu coração de esperança. Porque quando você olhar e ver que o negócio não tem saída mais, que agora acabou, passou a régua, Deus vai te lembrar que talvez, irmãos, aqueles jovens que estavam ali para ser jogados na fornalha aquecida, muito mais além do que o normal, eles poderiam ter pensado, agora acabou. Aqui chegou o meu fim. Mas eles decidiram ficar firmes. E nem defumado ficaram, irmãos. Nem com cheirinho. Por quê? Porque tinha outro homem junto deles lá, irmãos. Eles não estavam sozinhos. Você não está sozinho, irmãos. Quando você olhar e dizer, chegou o meu fim, aí é que você está na porta de ver a manifestação do poder de Deus na tua vida. Você precisa ficar firme nessa esperança aqui, ó. Amém, irmãos? Vamos lá dizer operosidade da fé, dedicação ao amor e esperança com firmeza. Isso, irmãos, tem que estar na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abre lá em Efésios. Não, vamos para 1 Pedro. 2 Pedro. Deixa eu achar aqui, viu, irmãos? Vou achar aqui, um momento só. Um 5, não é isso? Pois é. É 2 Pedro 1, 5. Eu tinha anotado o quê? Eu anotei certo, eu botei a partir do versículo 2, mas a gente vai ler já do 5 mesmo. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, toda a sua intencionalidade, irmãos, certo? Você pega aí todo o seu esforço, toda a sua dedicação, todo o seu empenho. Amém? Reúna tudo isso e associe isso com a vossa fé e virtude.
todo o teu esforço, toda a tua diligência, irmãos. Você quer mudar de vida? Quer, irmão, mudar de vida? Você quer melhorar, crescer na sua vida, dar um pipoco assim que Deus tem colocado sonhos na tua vida. Deus tem te dado uma visão. Pelo menos uma visão você já tem assim. Você não quer viver o resto da sua vida do jeito que você está vivendo hoje, quer? Quer não, irmãos? Você está incomodado ou incomodada com a situação que você está vivendo hoje? Tá? Então, a Bíblia aqui tem uma receita. Você gosta daquela receita? Receita pronta. Aquele negócio, 10 passos para ser feliz. Você gosta desses negócios assim? Pronto, vamos pegar esses passinhos aqui. Reúna todo o seu esforço, todo o seu empenho, toda a sua dedicação, toda a sua diligência e associe isso com a sua fé, a virtude. O que é virtude? Irmãos, eu tenho certeza absoluta que esse ano eu vou ministrar sobre virtude. Irmão, eu vou responder essa pergunta, não hoje. E se brincar, vai durar o ano todinho falando sobre isso. Amém, irmãos? Uma hora vai começar, mas reúna toda a sua diligência, associe a sua fé à virtude, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa aparência, aquilo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, fixe nisso. Preste atenção nisso. Se agarra a isso. Se não é de boa fama, se não é algo agradável a Deus, se não é virtuoso, se não é moralmente aceito, rejeita isso. Com o quê? Com diligência, com esforço, joga fora. Amém? Joga fora. Tu não quer mudar de vida? Pois pronto. Da parte de Deus, Ele já te doou, irmãos. Versículo 4. Pelas quais não tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas. Pronto. Da parte de Deus, Ele já resolveu a parte dele. Tá bom, irmão? Deus não vai contra você. Porque dura coisa. Se Deus fosse contra você, quem seria a favor de tu? Não é verdade? Pois pronto. Pois aqui, pela palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, tem dizendo aqui na Bíblia, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Pois pronto, isso aí que está no mundo, da parte de Deus, Ele já te livrou, porque Ele já te doou as promessas dEle. Para você não só ser livrado disso daí, mas passar a ser participante da natureza de Deus. Se você quer mudar de vida, boa coisa seria se o poder de Deus agisse sobre a tua vida. Seria não, irmãos? Porque, rapaz, se Deus não pode resolver aquilo ali, ninguém pode. Desiste. Dá por ímpar, amarra aí uma âncora no teu pé e pula. Mas como não tem bronca que Deus não desenrole, então a gente está safe, né? Estamos bem. Não é verdade? Pois, pegue toda a sua diligência, todo o seu esforço, todo o seu empenho, jogue fora o que não preste. Se agarre com a sua fé e busque o que é virtuoso. Busque o que é puro. Passo simples. Vamos ao outro passinho. Tem gente que gosta de passinho? Vamos para outro passinho? Com a virtude, o conhecimento. Com a virtude, o conhecimento. Gnoses. Conhecimento prático, irmãos. É um conhecimento não só de ouvir falar.
Como Jó, irmãos, ele teve experiência prática com Deus. Você tem que ter experiência com Deus, irmãos. Ah, mas isso que fulana falou para mim, me deu uma raiva na hora. Irai-vos, mas não pequeis, minha querida. Não se deixe abalar por qualquer situação, não. Ah, mas tu viu, olha, estava tudo certo para fechar o negócio. Eu ia ganhar um dinheiro, ia pagar umas contas, e na hora deu errado. Não deixe isso roubar a tua alegria, não. Tu não conhece Deus? Se tu tem conhecido Deus, você sabe que Ele é bom. Não é isso que a Bíblia diz? Se você conhece Deus, você sabe que Ele é bom. Ele está cuidando de você, minha flor. Amém, meu querido. Tenha paciência, se ajude. Pare de reclamar, se ajude. Porque essa parte aqui, esse começo que ele diz para associar com diligência, o que é isso? É a pessoa se ajudando. Só quer que os outros ajudem. Não, fulano vai me ajudar, ciclano vai me ajudar, vão me socorrer. Faça isso não, se ajude. Se ajude, meu querido. Saia daí, se coloque em movimento. Você não vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Faça diferente. Ah, mas eu já tentei de tudo. Tentou não. Uma coisa eu tenho certeza, de tudo você não tentou. Você não venceu ainda esse obstáculo que está na tua vida, de tudo você não tentou. Busque conhecimento. Busque com diligência, com esforço mesmo assim. Não, eu vou buscar. Porque a tua carne, ela não vai querer fazer isso. Ela não vai querer ler. Irmão, interessante, né? Como era o nome daquele camarada lá do Rio, lá, que mandou entrar 3 vezes? Naamã, né? Não foi Naamã? Que era leproso. E aí ele vai lá pro profeta. O profeta vai lá, nem apareceu, né? Vai lá, se banha lá no rio, lá, que tu vai ficar limpo. E o cabra diz, mas rapaz, eu vim tão longe. E o servo que era sábio, sabe que tem uma diferença entre inteligência e sabedoria. Às vezes uma pessoa não é muito inteligente, mas ela é muito sábia. Como pode? Pode, irmão. Porque sabedoria envolve algo prático. Não adianta eu ter muito conhecimento, ser muito inteligente nesse sentido e não praticar nadinha daquilo dali. Isso não é sabedoria, isso é tolice. Quando você é inteligente, mas não pratica aquilo que você conhece, isso habilita você a ser classificado como sábio, como tolo. Você não, né? Alguém. Habilita alguém a ser classificado como tolo. Aquela que sabe pouco, é pouco desenrolado, não muito inteligente, mas pratica aquilo que sabe, tem sabedoria aí. E o servo lá disse, mas rapaz, se ele pedisse um negócio difícil, tu não ia fazer? Porque tu não faz esse simplesinho. Aí tá, muitas vezes a gente, com uma bronca do tamanho do trem, a gente sofrendo 2 meses, 1 ano, uma vida todinha sofrendo por causa daquilo, e a gente não busca conhecimento naquela área para a gente se libertar daquilo. Se Deus pedisse para você subir de joelho a escadaria, muita gente subia, mas ler um livro, ninguém quer. Para resolver o problema, tolice. Diga assim, eu sou sábio. Irmãos, se te falta sabedoria, pede a Deus, irmão. Pede a Deus que Ele, pasme você, Ele vai te dar. Né? Ele vai te dar, irmão. Mas peça com fé. Amém? Está lá em Tiago isso aí, capítulo 2. Mas vamos lá, eu li até aqui o conhecimento. Com o conhecimento, a abnegação. Amém? No seu aí está domínio próprio. Mas é abnegação, irmãos. Com o conhecimento, você vai ter que se controlar. Se controle. Isso tudinho, irmão, é operosidade da tua fé. Você vai ter domínio próprio por quê? Porque você ama a obra do Senhor. Você vai abrir mão da vontadinha da tua carne. Amém, meu querido?
E eu vou deixar de dar exemplo aqui, porque eu fico dando muito exemplo, né? A gente não avança, né? Mas exemplos mil. Seja criativo aí no exemplo. Como é que, por amor a Jesus, eu vou exercer toda a minha diligência para me controlar aqui? Porque a vontade de xingar é grande, mas aí você se controla. Porque você reconhece no outro que Jesus morreu por aquela pessoa ali. Ó. Amém? Amém, meu querido? Sabe os teus parentes, teus familiares? Tudinho foi alvo do amor de Deus. Teu marido, tua mulher, teus filhos, aquela pessoa lá que está te aperreando, ela foi alvo do amor de Deus. Jesus morreu, derramou o sangue dele por aquela pessoa. Cuidado com a tua língua, para você não estar amaldiçoando os homens feitos à imagem de Deus. Amém? E como eu disse aí na penúltima quinta-feira, não mata a tua semente, não, irmão. Você começa a fazer as coisas, começa a se colocar em movimento, sede vigilante. Porque vem aí o maligno te tentar. E se você fizer besteira, você volta para o fim da fila. E você mata a semente que estava germinando e que ia dar fruto. Tu ia colher o fruto maravilhoso daquilo. Deus ia te usar como outdoor da palavra dele. Amém? Cuida da tua semente. Sede vigilante. Se domine. Seja perseverante. Seja perseverante, meu querido. Ah, eu tentei, falhei, voltei para o final da fila. Bora tentar de novo. O que foi que tu estava indo bem? Replica. Onde foi que tu falhou? Vamos observar. Observa a sua vida, irmãos. Deixa de olhar a vida dos outros. Passa a olhar a tua vida. Te analisa. Faz aquela reflexão de como a tua vida está. O que é que tu precisa melhorar. Coloca umas metinhas assim para tu. Coloca uma meta que dá para tu bater. Não bota uma meta assim, vou voar em 30 dias. Irmão, tu nunca vai conseguir, meu querido. Tu está se sabotando. Isso é um mecanismo de sabotagem. Tu mesmo está te cruzetando. Aí na linguagem aí do... Nossa, né? Tu está se cruzetando, cara. Então tu não está querendo se ajudar. Atinge as tuas pequenas metas. Celebra isso daí em Deus. Celebra isso em Deus. E você vai avançar. Amém? Sede perseverante. Deus não se agrada de quem retrocede. Com a perseverança, a piedade. Isso é uma virtude também. Sermos piedosos, mas provavelmente ele está falando a piedade aqui, um estilo de vida, irmãos, que agrada a Deus em tudo. Amém? Não é só daquele que poderia executar juízo, poderia requerer algo por ser certo e, por piedade, deixa para lá. Não é só isso, não, é para além disso. Com a piedade e a fraternidade, irmãos, a gente precisa viver juntinho um do outro. Diga assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem coreografia, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Não volta atrás, irmãos. Fraternidade. Nós precisamos andar um suportando o outro. Eu tenho certeza que tem algo na tua vida que pode abençoar demais a minha caminhada de fé. Tem algo que está dentro de você, uma palavra está dentro de você, que você precisa liberar essa palavra para mim, irmãos. Por favor, não negue isso a mim. Não negue isso à pessoa que está do teu lado. A gente precisa, irmãos, valorizar esses momentos, não só um momento de culto, não.
mas você precisa se associar a pessoas que têm a mesma fé que você, porque você vai ser influenciada por elas. E se a pessoa está querendo que você cresça em Deus, vale a pena você se associar. Amém? A fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição, irmãos. Amém? Queria chamar o grupo de louvor, por favor. Aí o versículo 8 diz: porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos. Diga assim, inativo é o oposto. Pode repetir, inativo é o oposto de operoso. Essas coisas existindo em você, você vai ser operoso. Nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui já não é gnosis, é epignosis, é um conhecimento superior, irmão, é uma revelação divina que Deus vai dar dele para você, irmãos. Um conhecimento, porque hoje a gente conhece em parte. Mas então, nós o conheceremos como ele é, irmãos. A gente não se gloria nessa esperança? Sim ou não? Você quer conhecer Jesus como ele é? Pois começa a conhecer ele. Você não vai conhecer ele todo sem conhecer ele. Eu sou casado há não sei quantos anos. E namoro há não sei quantos anos, vezes elevado aí umas potências aí. E tem coisa, irmãos, que hoje eu sei de Jordana muito mais do que no dia que eu olhei para a cara dela e disse: e aí? Beleza? Meu nome é de Luquinhas. Hoje eu conheço muito mais, mas eu só conheço muito mais porque um dia eu conheci muito menos. Você está entendendo? Deus vai fazer uma obra na sua vida a partir do lugar onde você está. Você não precisa estar em outro lugar para Deus começar a operar na tua vida. Do lugarzinho que você... eu conheço pouco. Pois pronto, está ótimo para Deus. Porque para Deus isso não é problema. Isso não é problema para Deus, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor mais um pouco. A gente está já concluindo ali. Esse estilo de relógio aí é muito bonito, mas para quem está aqui não entende muita coisa não. Aquele digital, para mim, funciona melhor. Amém, irmãos?